Assim nós chegamos ao último tópico. O último tópico, a conclusão. Vamos concluir então o nosso estudo sobre o livro de Jeremias. Eu dividi aqui em 4 subtópicos, né? O que o livro de Jeremias nos mostra, que lições nós podemos extrair, um versículo-chave para que você memorize, né? A partir do livro de Jeremias, e o último subtópico na prática, né? Então vamos começar pelo que o livro de Jeremias então nos mostra, né? O livro de Jeremias, você vai ver que ele mostra a seriedade do pecado. O povo pecou, como nós vimos no decorrer do nosso estudo, né? O povo se desviou totalmente de Deus, né? Seguindo um caminho de iniquidade, né? De idolatria, né? De rebeldia contra Deus, né? Corrupção, injustiça, como nós vimos, né? Crise política, ameaça estrangeira, né? Então, nós vemos, com esse ponto, nós vemos a seriedade que o pecado, né? O pecado é algo sério, o pecado afasta o homem de Deus, o pecado distancia o homem de Deus. Viver uma vida em rebelião contra Deus, errar o alvo, né? É terrível, né? Então, o pecado deve ser levado a sério, né? A seriedade do pecado. Mas também o livro de Jeremias, ele nos mostra a fidelidade de Deus, né? Deus é fiel mesmo quando o homem ele é infiel, mas Deus é fiel à sua palavra, né? E Deus, ele ao mesmo tempo que traz, aponta que o juízo viria ali contra o povo pela a rebeldia do povo para com Deus, Deus também aponta para uma restauração desse povo, né? Deus ali, através da mensagem dele entregue pelo profeta Jeremias, Deus mostra ali a sua fidelidade, né? E o livro de Jeremias também nos mostra a necessidade de arrependimento. Nós precisamos nos arrepender, né? Precisamos nos arrepender dos nossos pecados, ter essa consciência, né? O sacrifício de Cristo, ele pagou pelos nossos pecados passados, presentes e futuros. No entanto, nós precisamos ter essa consciência, né? Já que o pecado distancia o homem de Deus, né? Então, a necessidade de a cada dia nos arrependermos dos nossos pecados e mudarmos de direção, vivenciando uma vida que agrade a Deus, né? E não uma vida que nos distancie dele, né? E o que nos distancia de Deus é o pecado. O pecado, ele nos afasta de Deus, né? Nos distancia da comunhão para com Deus, né? Mas o arrependimento nos conduz de volta a essa comunhão, né? A essa intimidade para com Deus, né? Então, no caminho da santificação, há a necessidade de averiguarmos nossas vidas constantemente, né? E observarmos a maneira como estamos vivendo e corrigimos, né? Os nossos comportamentos e principalmente aquilo que fazemos no nosso cotidiano que desagrada a Deus. Mas, como falei, o livro de Jeremias também, para finalizar esse primeiro subtópico, né? O que Jeremias nos mostra a esperança, né? Da restauração, né? O povo seria levado para a Babilônia, mas retornaria da Babilônia, né? Haveria então a promessa de restauração, né? Juízo, mas também restauração. E aqui, no nosso segundo subtópico, né, algumas aplicações. Eu quero começar aqui com algumas perguntas, né, para nossas reflexões, aplicarmos às nossas vidas. Primeiro, temos ouvido a voz de Deus, né? Nós vemos que Jeremias levava mensagem, os falsos profetas também traziam uma mensagem diferente, uma mensagem otimista, sendo que não vinha de Deus, né? Deus estava trazendo a lei através do profeta Jeremias uma mensagem de juízo que viria sobre o povo. Ao mesmo tempo, os falsos profetas prometiam paz, né? Mesmo não havendo paz, né? Então, temos ouvido a voz de Deus, o cuidado que nós devemos ter no cotidiano para saber se é Deus que está falando ou se é o homem que está falando, né? E no caso aí, o que vai fazer a diferença é as escrituras, é a palavra de Deus, né? Ponderarmos se essa voz está em concordância com as escrituras, porque muitas vezes nem todas as vozes que nós ouvimos
são a voz de Deus, né? Mas muitas vezes é uma voz que nos desvia de Deus, principalmente quando não é o próprio Deus falando conosco, né? Trazendo uma mensagem, como no caso ali do povo, né? Que é o exemplo dos falsos profetas, né? Então devemos ter cuidado se o que está sendo dito está em concordância com as escrituras, né? Se não, é um falso profeta. Um outro ponto aqui, uma outra aplicação é se como é que você tem lidado, né, com os tempos difíceis, né? Os tempos difíceis requer que você tenha um comportamento de fidelidade a Deus. E aí é essa reflexão. Quando vem os tempos difíceis, né? Você permanece fiel ou você declina na fé? Hoje, o que você está vivendo tem lhe afastado de Deus, né? Situações das mais adversas, ou você tem permanecido fiel a Deus mesmo diante das tribulações da vida, das angústias que a vida nos conduz, né? E mesmo assim você não tem virado as costas, mas tem permanecido fiel, né, a Deus, que foi o caso de Jeremias. Jeremias passou por, como nós vimos, por diversas tribulações, mas Jeremias ele permanece fiel mesmo em tempos difíceis, enquanto a maioria do povo segue o caminho da incredulidade, né? E ainda uma outra aplicação é que nossa esperança ela não está centrada em nós mesmos, né? Mas nossa esperança ela está centrada na misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos, né? Então, que nós possamos ter essa segurança que Deus ele é gracioso, né? E misericordioso, né? Então, que nós possamos nos apegar a isso e buscarmos a Ele, buscarmos sua misericórdia, sua bondade, sua graça a cada dia, porque Ele é misericordioso. Quero trazer um versículo aqui para que você memorize do livro que não está precisamente no livro de Jeremias, mas em Lamentações, que está em Lamentações de Jeremias, Lamentações capítulo 3 e o verso 22 aqui. Quero que você memorize esse versículo. A bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos, e as suas misericórdias não têm fim. Então veja, a bondade de Deus, né, é a razão de não sermos consumidos, já que vivemos uma vida de santos e pecadores, né, e as suas misericórdias não têm fim. Como é gracioso o nosso Deus, como é misericordioso o nosso Deus, né? E aqui na prática, para finalizar, na prática, ore a Deus para que Deus conduza você a uma vida de fidelidade espiritual, né? Fidelidade não a palavra de pastor A, pastor B, né? Líder tal, não, mas fidelidade à palavra de Deus, né? Fidelidade espiritual, ao que Deus requer de você, né? Que você possa estar numa igreja bíblica, uma igreja que interpreta a Bíblia, né, de uma forma histórico-gramatical, expositiva, né, que não fuja, que não coloque coisas que não se encontram na Bíblia, e que você também possa ter, então, uma vida de fidelidade espiritual a Deus. Então, ore por fidelidade espiritual, ore para que você persevere, né? Aquele que perseverar até o fim é quem vai ser salvo. Então peça a Deus perseverança, graça, para que você consiga chegar até o fim do percurso, né? Possa não ser tragado, né, pelas as situações, as adversidades dessa vida, mas que você possa, com fidelidade, né, conseguir chegar até o fim e receber ali, receber a salvação eterna, né, a entrada à glória eterna, né, para viver uma eternidade para com Deus, né? Então, que você possa pedir a Deus, orar para que você consiga perseverar, né? Permanecer firme mesmo diante das adversidades, né? Também, ore também a Deus, né? De forma prática, ore a Deus por sensibilidade à voz de Deus. Tem muitas vozes no mundo, né? E existem muitas vozes que dizem ser a voz de Deus, mas que na maioria das vezes são vozes de homens, vozes de seres humanos, né? E que voz de seres humanos, quando está
distante das escrituras sagradas, não vai conduzir você à eternidade. Nós precisamos estar sensíveis à voz de Deus, porque Deus, quando vem dele a palavra, quando Deus nos traz a sua mensagem, é uma mensagem de correção, é uma mensagem de graça, é uma mensagem de exortação, é uma mensagem que nos conduz sempre ao centro da vontade de Deus, né? E dentro do último ponto, ore também para que você venha ter esperança, né? Em meio às dificuldades da vida. As dificuldades vai vir, mas há uma esperança, né? Não se acaba aqui, não está tudo perdido, né? Mas Deus está conosco todos os dias, né? Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E hoje você tem sobre a sua vida a capacitação do Espírito Santo de Deus que conduz você ao centro da vontade de Deus, aplicando as palavras de Cristo à sua vida e te consolando e muitas vezes até intercedendo por você, né? Quando você é incapaz de fazer isso, né? Então, que você possa ter essa consciência, né? Que existe uma esperança, né? Que Deus ele pode mudar, porque para Deus nada é impossível, né? Ele abriu o mar, ele fez cair fogo do céu, né? Ele ressuscitou, mesmo estando morto há vários dias, né? Então, para Deus nada é impossível. Então, há esperança para a sua vida. Por mais que ela possa estar num momento difícil, por mais que digam que não tem mais saída, mas há esperança, porque a esperança está em Deus, né? Que é o autor e consumador da nossa fé. Há esperança, nada está perdido, né? E a eternidade é o seu maior bem, né? A sua salvação. E assim, então, nós concluímos o nosso estudo sobre o livro do profeta Jeremias. No nosso próximo estudo, nós vamos estudar então Lamentações de Jeremias, né? A queda já aconteceu, né? O povo já começou, então já foi levado para o exílio babilônico, né? Então vamos estudar o livro de Lamentações, vamos ver o que o livro de Lamentações nos traz e vamos aprender com essa obra tão maravilhosa, né? Essa dupla obra, o livro de Jeremias e o livro, então, de Lamentações de Jeremias. E aí nós seguimos para dar sequência aos profetas, Ezequiel, Daniel e todos os outros profetas, né? Vamos estudando livro a livro e aí aprendendo mais sobre a rica, né, palavra de Deus. É isso. Dá o play aí e vamos dar continuidade aos nossos estudos.